Olá, meus amigos do canal. Vamos dar continuidade aos nossos estudos e a temática hoje é humildade. Nós vamos pensar um pouco sobre o fundamento cristão chamado humildade. E sobre essa série de pensamentos que teremos aqui, nós vamos pensar na humildade como uma escada para a honra. Então, sendo assim, eu quero trazer à memória o pensamento de Thomas Watson. Thomas Watson foi um pregador do século XVII chamado puritano por aqueles dias. Então, nós tínhamos ali um movimento acontecendo, o povo estava se voltando a uma fé mais pura, então receberam o nome de puritanos, né? Uma vida devocional, de prática, de estilo de vida cristã, como deveria ser. Enfim, fica por outro dia a explicação dos puritanos. Agora eu quero falar sobre o que Thomas Watson, um pregador que foi um reitor, um professor, que foi alguém que falou nos seus dias e deixou um legado para a gente de pensamentos, reflexões cristãs. Ele disse o seguinte: a visão da glória de Deus, ela produz humildade. E as estrelas, elas somem quando o sol aparece. Olha que coisa linda. Thomas Watson expressou uma verdade poderosa. As estrelas somem quando o sol aparece. O nosso ego, ele fica aplacado quando nós contemplamos a glória de Deus. Então, se você quer saber um pouco mais sobre humildade, fique comigo até o final desse vídeo. Nós vamos pensar e analisar um pouco, refletindo sobre o lugar da humildade nos ensinos de Jesus. Bem, quando eu penso na etimologia da palavra humus, ela me leva a período romano, do Império Romano. Então, toda casa baixa, por exemplo, era chamada de humus. A raiz da palavra fazia entender que algo que fosse pequeno, algo que fosse próximo ao solo. Tudo aquilo, então, que era próximo ao solo era chamado de, no seu radical da palavra, de humus. E, devido ao uso e à continuidade do uso dessa palavra, ela começou a ser usada e aplicada dizendo e falando a respeito de tudo, em termos gerais, né? Tudo que se dizia a respeito à terra, a solo. Então, tudo aquilo que tinha a ver com chão, terra, solo, usava-se o radical humus. Então, ela chegou até nós nos nossos dias, essa palavra hoje, com a aplicação que você conhece, humus, aquele material que está em decomposição, seja animal, seja vegetal, que enriquece o solo e fornece alimento às plantas, alimento ao reino vegetal. Enfim, é aquele material que foi desprendido, aquilo que foi... As folhas, por exemplo, são soltas no solo e entram em decomposição, então fornecem matéria, energia, né? Fornecem, através da decomposição, energia. Eles fertilizam o solo, por assim dizer, o humus. Então, veja bem, que você desprender algumas coisas da sua vida pode servir para você de crescimento, como fonte de alimentação para o seu crescimento. Então, preste atenção, orgulho deve ser retirado das nossas vidas, orgulho não leva a lugar nenhum. Enfim, no reino dos céus, se nós observarmos os ensinos de Jesus, vamos perceber que o orgulho não leva a nada, porém a humildade nos leva como uma escada para o céu. E quando eu penso, por exemplo, que nós somos formados do pó da terra, quando eu penso que Deus nos formou do pó da terra, eu penso que como terra que sou, que voltarei ao pó da terra, eu preciso de humus na minha terra para que ela seja uma terra produtiva. Então eu quero convidar você a permitir que Deus toque na sua vida e faça de você uma terra fértil com a sua própria humildade sendo implantada em você através do Espírito do Deus vivo que comunica ao seu espírito. Então eu quero convidar você a permitir que Deus fale um pouco ao seu coração a respeito de humildade. Então eu quero pensar no início do ministério de Jesus, quando ele, após ele ser apontado por Mateus, no Evangelho de Mateus, como o filho de Davi, o filho de Abraão, que nasceu numa manjedoura, que foi lá, levado para ser batizado, levado para ser tentado. Então, dando essa importância toda a ele, no capítulo 4, nós temos então o início do ministério dele, que diz lá que Jesus então passou a ensinar depois do seu
batismo, depois da sua tentação. Então ele passou a ensinar o evangelho do reino, curando as pessoas, curando enfermos e ensinando o evangelho do reino. Ele percorria todas as cidades, assim está escrito lá em Mateus. E quando chega no capítulo 5, o evangelista Mateus, ele mostra Jesus em seu grande sermão da montanha, apontado por muitos teólogos como um dos maiores, se não o maior sermão já pregado na face da terra, ou talvez inigualável sermão pregado na face da terra. Nenhum outro vai ser pelo menos parecido com a grandeza daquele sermão quando a gente para estudar. Então, Jesus, o maior pregador, pregou o maior sermão. Então, nesse momento que ele ensina, ele sobe um monte e ele meio que, a Bíblia diz assim, que ele meio que se assenta para ensinar, ele começa então a falar sobre humildade. E ele começou o seu sermão dizendo: bem-aventurados são os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Eu estou pensando nesse momento sobre qual é o lugar da humildade nos ensinos de Jesus. Eu estou pensando aqui que ele subiu a montanha para ensinar e começou ensinando, e o primeiro ensino foi: bem-aventurados são os humildes de espírito. Agora é entender o que é humilde de espírito. Primeiro, bem-aventurado tem a ver com ser aquela pessoa que é extremamente feliz. No idioma grego está escrito makarios, que é uma forma poética de expressar felicidade. Uma felicidade que não depende de circunstância alguma. Você simplesmente é feliz e pronto. Independente se está assim, se está assado, não tem circunstância nem variação para poder determinar essa felicidade. Ela é uma expressão máxima na palavra grega para dizer felicidade. Então, feliz, acima de qualquer circunstância, são os pitocos, ou seja, os humildes. Na nossa tradução, que veio do latim, que veio lá do romano, ou seja, do latim, da linguagem do latim, foi traduzido humildes, mas no original grego, pitocos. Pitocos, o grego, que é aquela pessoa pequena, entende? A gente está falando de pequeno. Então, lembra quando eu falei do humilde? O humilde vem da ideia de tudo aquilo que é próximo do solo, aquilo que é pequeno. Então, quando foi traduzido para o nosso humildes, pitocos, no original, significa muito mais do que pequeno. Significa, vou te dar um exemplo disso no próprio ensino de Jesus, quando ele fala sobre a parábola do rico e de Lázaro. Ele explica lá o seguinte, que existia um homem que se regalava, que se vestia bem, que comia bem, existia outro chamado mendigo. E mendigo lá, no original grego, é pitocos, é a mesma palavra usada por Jesus. E esse pitoco, esse mendigo, ele era dependente daquilo que caía da mesa de seus senhores. Ele comia, então, o que sobrava. Você pensa naquele homem lá, que você sai da padaria e está ali te pedindo um pedaço de pão, sentado, sabe, na calçada, e que de repente pede para você um pedaço de pão. É alguém que está dependente de tudo, alguém que está numa condição miserável. É essa palavra que Jesus usa. Quando ele diz pitocos, ele está dizendo aquele que é dependente de tudo. Mas do que, irmão? É entender do que? Feliz, acima de qualquer circunstância, são aqueles que são dependentes de tudo, que são miseráveis, que são pedintes do favor de Deus. Porque desses é o reino dos céus. Aquele que entende que é completamente dependente do favor de Deus. Seja para orar, seja para falar, seja para trabalhar, seja para ter saúde, tudo, por mais que você tenha todas as outras fontes humanas para essas coisas, você depende de Deus, você depende do favor de Deus. E mais uma coisa, muito mais do que, não é uma coisa que vai ser lá no reino dos céus, não. Bem-aventurado, feliz, são, ou seja, agora, é para o presente, é uma promessa para agora, são os humildes de espírito. Então, eu quero pensar aqui que as primeiras palavras do seu ensino a respeito do reino de Deus têm a ver com humildade, como uma exaltação, uma escada para as coisas celestiais, uma escada para a honra. Eu quero pensar também em Jesus, quando ele nos convida, quando ele fala lá em Mateus capítulo 11, verso 27, ele nos convida para si mesmo, ele fala: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. No versículo anterior ele fala: vinde a mim, vós que estáis cansados. Mas no 29 ele diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde
de coração e achareis descanso para a vossa alma. Jesus nos convida a ir a Ele e aprender dele. Ele nos promete ser aquele que vai nos ensinar, aquele que é o mestre da humildade, aquele que se esvaziou, aquele que tinha toda a glória no céu e que veio ser humilde na terra para se assentar um dia na glória nos céus e nos levar para a glória com Ele. Então, este mestre dos mestres da humildade, da simplicidade, ele nos convida a sermos estudantes, a matricularmos na sua classe e aprender com ele sobre humildade. Então eu te pergunto, qual é o lugar da humildade nos ensinos de Jesus? Qual é o fundamento? Isso é importante? Isso não é importante? Nós pararmos e meditarmos nas nossas vidas? Eu quero te convidar, se você começa a entender o que eu estou dizendo, o grau de importância do que eu estou falando, a pensar um pouco e permitir que Deus coloque um pouco de humus nas nossas raízes, no nosso coração, na nossa terra, sabe? Para quê? Para que a gente produza um fruto melhor, para que a gente seja fortalecido, para que a gente cresça mais. Então, eu quero pensar, não se eu sou humilde, se você é humilde, não tem a ver com isso, tem a ver com em que área das nossas vidas nós precisamos ser mais humildes. Eu tenho certeza que em alguma área nós podemos melhorar. Eu quero te convidar a depender de Deus nesse assunto e fazer uma ação e confessar a Deus que existe alguma área nas nossas vidas que nós precisamos melhorar sobre esse assunto. E se você está disposto a mudar, que tal você fortalecer esse comportamento na sua vida, pensando, fazendo uma escolha? Por exemplo, em vez de você sempre escolher primeiro todas as coisas, escolha ser o último a escolher. Que tal os outros escolherem primeiro que você? Ah, mas isso é muito difícil. Não, isso vai estar testando, você vai estar praticando a humildade. Outra coisa que você pode fazer também, que tal emitir menos opinião? Que tal você ouvir mais a opinião dos outros? E se te perguntarem a sua, aí você fala. Mas que tal você parar um pouquinho de dar tanta opinião e quem sabe ouvir mais a opinião do outro? Isso você com certeza vai estar estimulando e praticando a sua humildade. E que tal, por exemplo, você também fortalecer os seus laços familiares? Que tal você ligar para aquela pessoa que você não tem falado, que você está um pouco distante? Ah, mas eu só vou falar com ela se ela falar comigo. Não, eu só vou ligar, só vou passar uma mensagem. Meu irmão, pratique hoje mesmo a humildade. Ligue para essa pessoa. Se tiver que pedir perdão, peça perdão. É outra coisa que eu quero falar ao seu coração. Não seja ressentido. Trabalhe isso agora, porque os humildes de espírito, os humildes não se ressentem tanto, porque eles não se têm em alta conta. Sabe quem é muito ressentido? Aquele que se tem em alta conta demais. Ou seja, fulano não podia fazer isso comigo, ciclano não podia ter feito isso. Aí você fica ressentido com a pessoa. Por quê? Porque você não percebe que você se tem em tão alta conta que você não admite que alguém tenha falhado com você. Agora, se você for humilde de espírito, esse rancor, essa mágoa, essa infelicidade vai sair do seu coração em nome de Jesus Cristo e você vai então praticar a partir de hoje. Vai passar uma mensagem, vai ligar e vai tirar esse ressentimento do seu coração. Ter um coração manso, ter um coração humilde, é ser semelhante a Jesus, é ser alguém sarado, alguém curado, semelhante a Jesus. Peça em oração essa felicidade prometida. Macários, felizes são os humildes de espírito. Eu quero te incentivar, meu irmão, a praticar. E agora que eu te despertei um pouco sobre esse assunto, quero te convidar, se você refletiu um pouco, deixe aqui o seu comentário. Se você concorda que a humildade é uma escada para a honra, ou se você não concorda, eu vou continuar nas novas mensagens, continuar nesse assunto, eu vou mostrar muitas coisas aqui nesses vídeos. Então eu quero pedir a sua opinião quanto a isso. Deixe aqui o seu comentário. Concorda, não concorda? Deixe aqui se sim, se não. Deixe aqui também se você teve alguma experiência já na vida com relação a isso que nós estamos tratando. E deixe seu like. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Compartilhe nas suas redes sociais esse vídeo. Pode ser que alguém possa estar precisando. Deixe seu like, não esquece. E me permita sempre, meu irmão, eu falar do meu coração, de coração, de coração, de coração, para coração. Um abraço, meu irmão.